Uma equipe de arqueólogos da Universidade de Oregon descobriu um dos sítios habitados mais antigos da América do Norte, no sul do Oregon. Ele não sabia exatamente por que essa crista estava ali. Durante a maior parte do século XX, os arqueólogos acreditavam saber exatamente quando os primeiros humanos chegaram à América do Norte, de onde vieram, e a rota exata que percorreram para chegar aqui. A ciência estava determinada. Então, uma equipe que trabalhava em escavações no deserto do Oregon retirou ferramentas de pedra do solo, enviou-as para um laboratório e recebeu resultados para os quais ninguém estava preparado. Assim, nossos alunos podem começar bem perto do fundo do poço. E eles são muito bem treinados e sabem como escavar e seguem as instruções de Pat e do sangue de 20 mil anos preservado dentro da pedra. Faz parte desse cone hertziano e eu consigo controlar essa forma e esse tamanho inclinando a rocha e golpeando-a com diferentes objetos. E o que isso revelou não apenas atrasou a linha do tempo, como destruiu toda a história. E se tudo o que nos ensinaram sobre os primeiros americanos nunca fosse a história completa? A descoberta que destruiu um século de certezas arqueológicas. Durante a maior parte do século XX, os arqueólogos tinham uma história em que confiavam plenamente. A história era mais ou menos assim. Há cerca de 13 mil anos, os primeiros humanos atravessaram uma ponte terrestre da Sibéria para o Alasca, e lentamente avançaram para o sul através de um estreito corredor que se abriu entre duas enormes geleiras que cobriam a maior parte do Canadá. Esses povos, conhecidos como cultura Clovis, eram considerados os primeiros americanos. Se alguém apresentasse evidências sugerindo que os humanos haviam chegado antes à comunidade arqueológica, tinha uma resposta padrão pronta. Chamavam isso de contaminação má interpretação. A cronologia no que dizia respeito à maioria dos pesquisadores estava definida. Em seguida, uma equipe da Universidade de Oregon começou a escavar um abrigo rochoso no alto deserto do leste do Oregon. E então também explorei um pouco a parte superior da borda e encontrei muitas pontas de lança que provavelmente têm 8 mil anos ou mais. E a cronologia estabelecida começou a ruir, camada por camada. O sítio foi chamado de Abrigo Rochoso, de Rim Rock Draw. Ninguém esperava que isso produzisse algo controverso. A equipe não tinha ido lá para reescrever a história. Seus objetivos iniciais eram modestos: realizar a melhor arqueologia possível nos ambientes mais complexos e difíceis que provavelmente encontrariam em suas vidas. Queriam estudar restos de animais da Era do Gelo e rastrear como o ambiente local havia mudado ao longo de milhares de anos. O arqueólogo do Bureau of Land Management, que trabalhava naquela região há 21 anos, estava no local com eles. Era um trabalho de campo de rotina em um canto tranquilo e praticamente esquecido da paisagem. Nada no local sugeria que ele estava prestes a se tornar uma das descobertas arqueológicas mais impactantes da história americana. O que os pesquisadores retiraram do solo foram ferramentas de pedra e ossos de animais, aparentemente insignificantes por si só. Mas quando os resultados dos exames laboratoriais chegaram, todos se calaram. As ferramentas tinham sangue. Sangue tão antigo não deveria existir. Quase nunca sobrevive. Mas lá estava. Quando dataram a camada de sedimentos, usaram um método chamado luminescência opticamente estimulada. Em termos simples, isso significa o seguinte: certos grãos minerais, quando enterrados, param de absorver luz. Eles essencialmente congelam no lugar. Os cientistas conseguem medir exatamente quanto tempo esses grãos ficaram na escuridão, o que indica precisamente quando essa camada de terra foi exposta à superfície pela última vez. A datação indicou uma idade de quase 20 mil anos. E enterradas nessa camada foram encontradas ferramentas de pedra, com bordas afiadas propositalmente e ossos de animais cobertos de marcas de corte. Estaríamos nos referindo a proteínas animais em uma das muitas ferramentas encontradas no abrigo rochoso. Essas ferramentas eram usadas para diversos fins, não o tipo de uso deixado por predadores, mas sim os golpes precisos e angulares de alguém que metodicamente retirava a carne e a pele de uma carcaça.
pessoas caçavam e processavam suas presas naquele local 7.000 anos antes do que o modelo Clovis afirmava ser a época em que o primeiro ser humano pisou neste continente. Essa não é uma pequena revisão. É toda a base da história se desmoronando sob seus pés. Mas o verdadeiro choque veio quando os arqueólogos perceberam que o próprio solo preservava um registro perfeitamente ordenado da atividade humana, que se estendia muito mais profundamente no passado do que qualquer um imaginava ser possível. As camadas perfeitamente preservadas. Quando a equipe começou a trabalhar nos sedimentos em Rimrock Draw, algo imediatamente chamou a atenção. As camadas estavam intactas. E se você entende um pouco de sítios arqueológicos, sabe o quão raro isso é. Normalmente a Terra está trabalhando contra você. Animais escavadores abrem túneis no solo e arrastam objetos de uma era para outra. As raízes das árvores crescem para baixo ao longo dos séculos e puxam material consigo à medida que se aprofundam. A água da chuva infiltra-se e lentamente carrega pequenos artefatos para os lados, depositando-os em camadas das quais eles nunca fizeram parte originalmente. Tudo isso significa que, quando os arqueólogos chegam os objetos, já estão se movendo silenciosamente pelo solo há milhares de anos. Já demos palestras na Sociedade Arqueológica do Oregon. Eu dei palestras para a Sociedade Arqueológica do Oregon Central em Bend. Algo deixado para trás há 10.000 anos pode estar em uma camada com apenas 2.000 anos. Você nunca pode ter certeza absoluta de que o que está encontrando realmente pertence ao lugar onde foi encontrado. Mas Rimrock Draw era diferente. As camadas estavam planas e perfeitamente separadas umas das outras. Pense nisso da seguinte forma. Cada vez que pessoas moravam naquele abrigo, elas deixavam algo para trás. Cinzas de fogueira a carvão, fragmentos de ossos, resíduos orgânicos. Com o tempo, esse material se comprimiu, formando uma faixa escura distinta no sedimento. Então, quando o abrigo se esvaziou e ninguém voltou por séculos, nada foi depositado. Apenas poeira soprada pelo vento e areia fina do deserto, entrando lentamente pela face aberta do abrigo rochoso, depositando-se em finas camadas sobre tudo o que estava abaixo. Nenhuma atividade humana, nenhum material orgânico. Apenas sedimentos se acumulando, como acontece quando um lugar é completamente abandonado. Esse processo formou uma camada clara e limpa sobre a camada escura. Então as pessoas retornaram e outra faixa escura se formou. Depois elas foram embora novamente. Outra camada clara de poeira e areia se acumulou por cima, caminhando pelo deserto. Talvez você encontre uma ponta de projétil e depois poderá encontrar pontas pedunculadas também na superfície. Mas você não sabe qual veio antes da outra, ou se são da mesma época. É incerto. Esse padrão se repetiu ao longo de milhares de anos. Faixa escura, camada clara, faixa escura, camada clara. Cada uma selada perfeitamente sobre a anterior. À medida que a equipe escavava mais fundo, ferramentas de pedra continuavam a aparecer. Elas não estavam misturadas. Estavam separadas em suas próprias camadas distintas, cada uma ancorada a seu próprio período de tempo. Sim, nós encontramos. Esta era a ferramenta multifuncional de ágata laranja, que eu chamo de Leatherman. Objetos como raspadores manuais usados para retirar a pele de um animal. Pequenas lâminas afiadas talhadas em sílex ou obsidiana para cortar carne. Eram objetos básicos, mas que só existem porque alguém se sentou e os fez deliberadamente. Um conjunto de ferramentas aparecia dentro de uma faixa escura, cercado por cinzas e fragmentos ósseos daquele período específico. Acima, uma camada pálida de sedimento limpo, representando séculos de vazio. Em seguida, outra faixa escura, e dentro dela, outro conjunto de ferramentas de uma era completamente diferente. Era exatamente o padrão que se esperaria encontrar se diferentes grupos de pessoas tivessem visitado o mesmo abrigo ao longo de milhares de anos, sem nunca se cruzarem. E era exatamente isso que as evidências indicavam.
Este não era um lugar onde um grupo parava uma vez, se abrigava de uma tempestade e desaparecia. As pessoas continuavam voltando geração após geração. Elas sabiam que este lugar existia e sabiam por que valia a pena retornar. A razão fazia sentido quando se entendia a geografia. Durante a Era do Gelo, a terra ao redor daquele abrigo rochoso ficava ao lado de um pântano, no meio de um deserto árido e implacável. A água parada era um recurso extraordinário. Animais viajavam de toda a região para chegar até ela. E as pessoas que sabiam da existência daquela água continuaram a segui-los até lá, de forma confiável e repetida ao longo de milhares de anos. Mas o verdadeiro ponto de virada ainda estava por vir. Mais profundamente no sedimento, a equipe alcançou uma camada selada sob uma faixa de cinzas vulcânicas. O que estava enterrado ali se tornaria o desafio mais direto à história aceita sobre a chegada dos humanos à América do Norte, o camelo gigante da Era do Gelo. Enterrados sob a terra estavam dentes e fragmentos de mandíbula pertencentes ao Camelops resternus, um camelo gigante extinto que outrora percorria a América do Norte em enorme número. Este animal tinha quase 2 metros de altura no ombro e pesava centenas de quilos. Vamos lá, você faz isso, mas não consegue. E um camelo consegue. Então essa é outra característica incrível. E ele havia desaparecido da Terra por milhares de anos antes que alguém pensasse em procurá-lo aqui. Mas os ossos em si não foram o que mais intrigou os pesquisadores. Foi a disposição deles. Eles não estavam espalhados como ossos se espalham quando um animal morre sozinho e apodrece em um campo aberto. Estavam posicionados no padrão específico e reconhecível que aparece em locais de abate humano em todo o mundo antigo. Ao examiná-las de perto, a equipe encontrou marcas de corte repetidas concentradas nas articulações. Esse detalhe é importante. As articulações são o ponto de partida natural de uma pessoa que desmembra um animal, cortando o tecido conjuntivo para separar os membros e ter acesso à carne. Essas marcas não eram de dentes de animais. Não eram resultado da erosão ou do peso de sedimentos pressionando ao longo dos séculos. Elas correspondiam exatamente ao tipo de marcas deixadas por ferramentas de pedra. Alguém caçou esse animal ou abateu, e em seguida ficou diante da carcaça e o desmembrou metodicamente. Para entender o que isso significa, é preciso imaginar o mundo em que aquelas pessoas viviam. Há quase 20 mil anos, a América do Norte era muito diferente do que é hoje. As geleiras cobriam a maior parte do Canadá e mantos de gelo com quase 3 quilômetros de espessura dominavam a metade norte do continente. As planícies abertas eram compartilhadas por mamutes, mastodontes preguiças gigantes e esses camelos ancestrais que se deslocavam em manadas por paisagens que não existem mais. Lobos gigantes caçavam nesses mesmos lugares. Tigres dentes de sabre também. O mundo era mais frio, mais estranho e muito mais perigoso do que qualquer coisa viva hoje em dia pode realmente descrever. E em algum momento no meio disso tudo, um grupo de caçadores humanos matou um camelo gigante. Arrastou-o de volta para aquele abrigo rochoso e retirou a carne de seus ossos com ferramentas de pedra manuais. É aqui que a história fica mais difícil de ignorar. Os ossos foram encontrados selados sob uma camada de cinzas vulcânicas diretamente relacionadas a uma erupção conhecida do Monte Santa Helena, ocorrida há mais de 15.600 anos. Eis porque isso é importante. Quando um vulcão entra em erupção, as cinzas não se depositam gradualmente. Cai tudo de uma vez, cobre tudo embaixo em um único evento, e depois endurece, formando uma camada selada permanente com o tempo. Quando a equipe encontrou cinzas diretamente acima dos ossos de camelo, completamente intactas, sem rachaduras ou qualquer tipo de perturbação, isso significava uma coisa. Esses ossos já estavam no solo antes da erupção, o que significa que as pessoas que abateram aquele camelo viviam na América do Norte há pelo menos 15.600 anos. A teoria Clovis First afirma que os primeiros humanos chegaram a 13 mil anos. Isso representa um intervalo de mais de 2.600 anos.
Esses não foram os primeiros americanos. Alguém já estava aqui. O modelo Clovis não apenas foi contestado, como foi contradito pela própria Terra. Em seguida veio a datação por radiocarbono do esmalte dentário de camelo. E o resultado foi de aproximadamente 18.250 anos antes dos dias atuais. Pense nisso por um momento. O que o sítio arqueológico do Oregon estava sugerindo agora era que os humanos já caminhavam. Caçavam e processavam animais no noroeste do Pacífico pelo menos 5.000 anos antes da suposta chegada do povo Clovis. Essa não é uma revisão pequena. Esse é o tipo de descoberta que faz com que toda uma área da ciência pare e reconsidere tudo o que pensava saber. Então veio o detalhe que mudou completamente o tom da descoberta. Entre as ferramentas encontradas em Rimrock Draw, havia um raspador, uma pequena ferramenta de corte manual esculpida em pedra. Mas a pedra da qual era feito era ágata laranja. Isso pode parecer um detalhe insignificante, até que se entenda o seu significado geográfico. Ágata laranja não existe em nenhum lugar próximo a Rimrock Draw. A fonte conhecida mais próxima fica a centenas de quilômetros de distância. Ninguém encontra uma pedra tão longe de casa por acaso. Esse material teve que ser transportado deliberadamente até aquele local, o que significa uma de duas coisas. Uma planta de pântano ou de lago que produz um tubérculo na extremidade inferior e que é comestível e as pessoas a utilizavam. Aliás, acho que existe um lago Wapato, ou as pessoas que usavam esse abrigo estavam viajando vastas distâncias através de uma paisagem da era glacial que a maioria dos pesquisadores considerava quase intransitável. Ou então negociavam e trocavam materiais com outros grupos através de uma rede que se estendia por centenas de quilômetros. De qualquer forma, não se tratava de indivíduos isolados, lutando para sobreviver na periferia do continente. Essas pessoas se deslocavam pela América do Norte com propósito e alcance. Quando as ferramentas foram examinadas com ampliação, as evidências se tornaram cada vez mais difíceis de ignorar. Pequenas fraturas revestiam as bordas, o tipo de fratura que se forma apenas após uso repetido. Elas contavam uma história clara. Essas ferramentas tinham sido usadas desgastadas por mãos reais, realizando trabalho real. E aqui está o porquê disso ser diretamente importante. A primeira teoria sobre a cultura Clovis afirma que quando o povo Clovis chegou, eles utilizavam uma tecnologia de ferramentas muito específica e reconhecível, pontas de pedra longas e caneladas, feitas de uma maneira particular. Essa era a assinatura. Era assim que se identificava um sítio Clovis. Mas as ferramentas encontradas em Rimrock Draw eram mais antigas que as de Clovis e feitas de maneira diferente, com materiais provenientes de centenas de quilômetros de distância, apresentando marcas de desgaste devido ao uso contínuo. Elas não correspondiam ao padrão Clovis. Eles são completamente anteriores a isso, o que significa que as pessoas que os fizeram não eram do povo Clovis. Eram de outra origem, de alguém que já estava aqui. Além disso, um dos raspadores não foi encontrado junto aos restos mortais do camelo. Ele foi encontrado embaixo deles. O corpo repousava em uma camada mais profunda da terra, uma que permanecera intocada por qualquer atividade que tivesse deixado os ossos mutilados acima. Em arqueologia, esse detalhe carrega um significado simples e incontornável. Camadas mais profundas são mais antigas. Não há como reverter essa ordem sem perturbar o solo. E nada naquela camada apresentava sinais de perturbação. Portanto, a implicação era óbvia. Se o camelo datava de mais de 18.250 anos, então a ferramenta sob ele deveria ser mais antiga. Foi nesse ponto que a descoberta se transformou em algo muito mais difícil de explicar. As evidências não estavam mais apenas sugerindo a presença humana primitiva na região. Elas estavam retrocedendo essa presença mais do que o esperado, para um período que desafiava as cronologias estabelecidas. O solo havia preservado essa sequência perfeitamente camada sobre camada, cada uma contendo um fragmento da história.
cada uma situando a atividade humana antes do que qualquer um estivesse preparado para aceitar. Mas mesmo com tudo isso, ainda havia um problema. O ceticismo não desaparece facilmente, especialmente quando a alegação tem esse peso. Ferramentas de pedra e marcas de corte podiam ser questionadas, debatidas, reinterpretadas. Sempre havia espaço para dúvidas, por menores que fossem. O que era necessário era algo definitivo, que não pudesse ser explicado ou reduzido à coincidência. E essa descoberta veio em seguida, quando a equipe começou a análise de resíduos de proteína. A evidência microscópica do sangue. A análise de resíduos de proteína se baseia no que está fisicamente aprisionado dentro do próprio material. A ideia é simples, mas as implicações não. Quando uma ferramenta de pedra corta a carne, pequenas quantidades de sangue e tecido são forçadas a entrar em microfissuras ao longo da borda. Esses vestígios não desaparecem simplesmente. Sob as condições certas, eles permanecem lá por milhares de anos. Essa era a esperança, pelo menos. Se algo tivesse sobrevivido dentro daquelas ferramentas, estaria enterrado profundamente na pedra, protegido do mundo exterior. Mas isso também significava que o processo tinha que ser conduzido com extremo cuidado. Qualquer contaminação moderna poderia destruir os resultados, ou pior, criar resultados falsos. O processo de limpeza foi o primeiro passo e foi meticuloso. Cada superfície foi cuidadosamente tratada para remover qualquer resíduo que pudesse ter se depositado nas ferramentas recentemente. O objetivo era eliminar completamente o que estava presente, deixando apenas o que havia desde a última vez que as ferramentas foram usadas. Isso levou tempo. Foi preciso paciência. Não havia espaço para atalhos. Só depois disso é que os testes começaram. No início, não havia nada de dramático nisso. As amostras eram cuidadosamente extraídas daquelas minúsculas fraturas onde as bordas antes encontravam a carne. O trabalho era silencioso e controlado, o tipo de processo que não revela sua importância até que os resultados cheguem. E quando chegaram, tudo mudou. As proteínas correspondiam ao Bison antiquus, uma espécie extinta que outrora se deslocava em grande número pela América do Norte durante a era glacial, antes de desaparecer há milhares de anos. Essa identificação tinha um peso difícil de ignorar. Isso significava que as ferramentas não tinham sido apenas moldadas para cortar. Elas haviam cortado um animal de verdade, um que não existe mais. Um que viveu e morreu em um mundo muito distante do presente. A conexão se fortaleceu imediatamente. As evidências agora existiam em múltiplos níveis simultaneamente. Camadas geológicas estabeleceram a cronologia. O contexto arqueológico situou as ferramentas e os ossos em conjunto. Vestígios biológicos confirmaram o contato direto entre a ferramenta e o animal. Cada linha de evidência corroborava as outras e juntas deixavam pouca margem para dúvidas sobre o colapso da teoria Clovis First. As evidências coletadas em Rimrock Draw apontavam para a atividade humana há mais de 18 mil anos. Só isso já seria suficiente para enterrar a teoria de Clovis, mas havia um segundo problema subjacente ao primeiro, e era igualmente prejudicial. O modelo de Clovis não apenas afirmava que os humanos chegaram há 13 mil anos, como também afirmava que chegaram por uma rota específica. A teoria defendia que os primeiros humanos atravessaram da Sibéria para o Alasca e depois se deslocaram para o sul através de um estreito corredor livre de gelo que se abriu entre duas geleiras, gigantescas que cobriam a maior parte do Canadá. Esse corredor era a única rota proposta para o restante do continente. Todo o modelo dependia disso, mas há 18 mil anos esse corredor não existia. As geleiras ainda não tinham recuado o suficiente para abri-lo. A metade norte do continente ainda estava coberta por uma enorme camada de gelo contínua que se estendia por milhares de quilômetros. Não havia brecha, nenhuma passagem, nenhuma rota para o sul. As lascas são retiradas com pedras de martelo ou pedaços de chifre de alce. E esses fragmentos arredondados são mais difíceis de lascar.
O caminho exigido pelo modelo Clovis era fisicamente impossível na época em que as evidências de Rimrock Draw indicavam que humanos já habitavam o Oregon. E, no entanto, o povo de Rimrock Draw estava lá caçando camelos gigantes no alto deserto, milhares de anos antes de esse corredor sequer se abrir. Se havia pessoas tão ao sul naquela época. Então elas não chegaram pela rota que havia sido aceita por tanto tempo. O cronograma e a paisagem simplesmente não permitiam. Então outra possibilidade surgiu. Era uma que já havia sido considerada antes, mas nunca totalmente aceita. É conhecida como o modelo de migração costeira. Essa teoria sugere que os primeiros americanos não esperaram que um corredor interior se abrisse. Eles vieram por mar, navegando para o sul ao longo da costa do Pacífico em pequenas embarcações, mantendo-se próximos à costa de um continente que nunca tinham visto antes. Essa rota não era segura. A costa do Pacífico Norte, há 18 mil anos, era um dos ambientes marinhos mais violentos da Terra. Sistemas de tempestades que se formaram ao longo de milhares de quilômetros de oceano aberto chegaram àquela costa sem nada para detê-los. Nenhuma massa de terra em seu caminho, nenhuma barreira natural para absorver a força. Ela meio que contorna a colina. Desce. Não segue muito bem as curvas de nível. Quando essas tempestades chegaram à costa, já tinham reunido toda a sua força impulsionando ondas de 9 e 12, 15 metros de altura, diretamente contra as rochas. Não havia portos, nem abrigo, nem possibilidade de resgate. Se uma onda levasse seu barco, você estaria perdido. Mesmo assim, as evidências sugerem que as pessoas faziam essa viagem mesmo assim, parando ao longo do caminho para pescar, caçar mamíferos marinhos e coletar mariscos nas rochas, comida suficiente para continuar em movimento. Habilidade suficiente para sobreviver a condições que seriam consideradas extremas até mesmo pelos padrões modernos. Isso exige não apenas coragem, mas também conhecimento acumulado, uma compreensão das marés, correntes e padrões climáticos que só poderia vir de gerações de pessoas que viveram e morreram à beira-mar antes mesmo de essa jornada começar. Não se tratava de bandos errantes vagando às cegas por um novo continente. Eram pessoas experientes no mar que liam o oceano tão bem a ponto de atravessá-lo. E isso nos leva ao pensamento mais perturbador de todos. Rimrock Draw pode não marcar o início desta história. Este pode ser o primeiro lugar onde as evidências sobreviveram com clareza suficiente para serem reconhecidas. As camadas mais profundas poderiam reescrever a história da humanidade novamente. Em Rimrock Draw, o dente de camelo chamou a atenção por sua idade e pelos claros sinais de que humanos haviam abatido o animal. Inicialmente parecia um limite, um ponto que marcava até onde as evidências poderiam retroceder com segurança. Mas essa suposição não se sustentou por muito tempo quando as camadas abaixo foram consideradas com mais cuidado. O dente não estava apoiado na rocha matriz, não estava no fundo da história. Abaixo dela, a Terra continuava guardando sedimentos mais antigos que ainda não haviam sido totalmente explorados. Essas camadas mais profundas não estavam vazias. Elas já começavam a mostrar sinais de que algo havia acontecido ali muito antes da morte do camelo. Pequenos fragmentos de pedra foram recuperados abaixo desse nível. A teoria tradicional é que eles estavam aqui, chegaram pelo Estreito de Bering, provavelmente há 13 mil anos, ou um pouco mais. Eles não são tão óbvios quanto ferramentas totalmente trabalhadas, mas carregam a mesma sugestão de ação deliberada. A pedra não se quebra nesses padrões sem a aplicação de força controlada. Ao lado deles existem indicadores sutis mais difíceis de definir, mas difíceis de ignorar uma vez percebidos. Pequenas perturbações no solo, padrões que sugerem atividade repetida em vez de processos naturais aleatórios. O trabalho no sítio arqueológico está longe de estar concluído. Os pesquisadores têm sido transparentes quanto a isso desde o início. Grandes porções de Rimrock Draw permanecem intocadas porque a escavação tem limites. O financiamento não é ilimitado, e cada camada removida é uma camada que não pode ser reposta.
A preservação é tão importante quanto a descoberta, e esse equilíbrio acaba por tornar tudo mais lento. Um especialista envolvido no trabalho deixou essa incerteza clara ao descrever o que ainda não foi encontrado. A expectativa é que animais maiores também apareçam nessas camadas mais profundas, atraídos pelo mesmo ambiente úmido que atraiu o camelo. Mas esses restos mortais ainda não foram descobertos. Não porque não estejam lá, mas porque o solo que poderia contê-los ainda não foi escavado. Isso deixa uma questão em aberto. Se ferramentas ou sinais claros de atividade humana forem eventualmente confirmados nesses sedimentos mais profundos, a cronologia não se altera apenas ligeiramente. Ela se modifica de uma forma que força uma reavaliação completa. A presença humana pode remontar a 22 mil anos, pode chegar a 25 mil anos, pode até mesmo ir mais longe, para um período que mal foi considerado em relação à migração humana para as Américas. Alguns cientistas já começaram a seguir essa linha de raciocínio. Eles estão investigando o último máximo glacial, um período de quase 26 mil anos atrás, quando as camadas de gelo cobriam vastas porções dos continentes do norte e o nível do mar caiu drasticamente. O impacto de uma pedra no poço formou essa cicatriz na parte interna. Essa queda teria exposto mais da costa do Pacífico, potencialmente criando rotas que não existem mais da mesma forma hoje. Se havia pessoas presentes durante esse período, elas podem ter se deslocado ao longo dessas margens navegando por uma paisagem que desde então foi alterada ou submersa. Essa possibilidade altera mais do que uma data em uma linha do tempo. Ela muda toda a estrutura de como se entende que os primeiros humanos viviam e se moviam. Sugere que eles estavam se adaptando a condições extremas muito antes do que se esperava, utilizando ambientes que exigiam consciência, planejamento e habilidade. Isso também significa que os primeiros vestígios de sua presença podem não estar onde alguém imaginaria procurar inicialmente. O padrão está mudando. A história que antes parecia estável está começando a se desfazer, e cada nova evidência aumenta a pressão sobre o que permaneceu incontestado por quase um século. Rimrock Draw deixou de ser apenas um sítio arqueológico com descobertas incomuns. Tornou-se algo mais perturbador. Transformou-se numa ruptura com uma narrativa há muito aceita. E em algum lugar, sob camadas de cinza solo e silêncio ancestral, o verdadeiro início da vida humana nas Américas pode ainda estar à espera de ser descoberto.